Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí do outro lado da telinha assistindo mais um vídeo que trazemos para vocês de estudo da doutrina espírita, no caso do Livro dos Espíritos. É com alegria e gratidão que eu chego até vocês através desse recurso da tecnologia que nos favorece, nos possibilita este encontro. Que este estudo possa trazer até vocês conhecimento, incentivo à reforma íntima e também à prática dos ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Meu nome é Eliana, eu faço parte da Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, SECA, que fica aqui em São Paulo, na Zona Sul, na rua Arnaldo Magnicaro, 1370, Vila Campo Grande. Será um prazer se você nos visitar através das nossas redes sociais, seja no Facebook, seja no YouTube, lembrei-me agora, você consegue saber dos nossos horários, das atividades que oferecemos e será uma grande alegria encontrá-los lá na nossa casa. Venha, assista o Evangelho, faça cursos conosco, procure uma atividade em que possa trabalhar, contribuir na seara do Cristo. Temos muitas atividades, sempre precisando de voluntários e também para aqueles que puderem colaborar com as obras sociais, para que possamos ajudar a amenizar as dificuldades materiais dos nossos irmãos. Hoje nós trazemos mais um trechinho de estudo do Livro dos Espíritos e antes de começar quero convidá-los para a nossa prece. Vamos serenando a nossa mente, acalmando o nosso coração. Se for agradável, se for bom para você, sugiro que fechemos os olhos para podermos nos concentrar mais e evitar distrações. Elevemos o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, a Jesus, nosso governador do orbe, nosso modelo e guia, agradecendo por mais esta oportunidade de estudo e que possamos aqui aprender e nos esforçarmos a cada dia por pôr em prática os ensinamentos que nos chegam, a fim de que possamos a cada dia estar melhor do que no dia anterior e perseverando sempre. Agradecemos pelo pão, pelo alimento que não nos falta. Agradecemos pelo teto, a moradia, pelos familiares e amigos, pelas facilidades e dificuldades que se apresentam e que nos ajudam a melhorar, que nos ajudam no nosso desenvolvimento moral, no nosso desenvolvimento espiritual, intelectual, enfim, somos gratos, Pai. Agradecemos o emprego, agradecemos tudo, agradecemos esse planeta maravilhoso, o país que temos, oramos pelo povo, pelos que sofrem,
pelos que têm dificuldades com o trabalho, com o teto, com o alimento que falta, que sejam auxiliados nestas dificuldades, que possam encontrar ânimo e luz na caridade, no olhar, nos programas sociais tão necessários para auxiliar nesses momentos mais difíceis. Que corações sejam tocados para atuar na obra do bem, auxiliando todos esses necessitados. Os necessitados, seja em que condição for da matéria, e também os do espírito. Agradecidos e colocando todas essas condições nas tuas mãos, ó Pai, reconhecendo o teu imenso amor por todos nós, nós pedimos licença para iniciar o estudo de hoje e que neste tempo curtinho que temos a nós reservado, que possamos alcançar os corações e também promover a nossa própria melhoria e contribuir com a melhoria, o aprimoramento de todos que acessarem, tiverem alcance a este vídeo, colocando um tijolinho de mais amor no mundo. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus, hoje e sempre. Agora, feita a nossa prece inicial, vamos iniciar aí o estudo do Livro dos Espíritos. Continuamos na segunda parte do livro, ele que tem 4 partes, o Livro dos Espíritos. O primeiro da codificação está dividido em 4 partes, nós estamos ainda na segunda, que é longa, e essa segunda parte, ela trata sobre o mundo espírita, ou mundo dos espíritos. Já estamos no capítulo 6, que põe uma luz, um olhar ali mais focado sobre a vida no mundo espiritual, e estamos ainda no item que trata dos espíritos errantes, aqueles que estão na erraticidade, aguardando uma nova oportunidade para retorno à carne e novas aprendizagens. Espíritos ainda imperfeitos que necessitam, desta oportunidade, deste aprimoramento, que através da vivência na carne é um desenvolvimento, é um momento que se dá de forma mais concreta, que nos ajuda muito a mudar, a transformar, a nos reformarmos intimamente e um dia alcançarmos a condição de espíritos puros, daqueles que alcançaram angelitude e estão no mundo espiritual, auxiliando a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade na condução da criação, enfim, que um dia possamos estar também nesta condição. Este estudo de hoje vai focar nas questões de número 228 até a 231. Ainda, como eu disse, em relação aos espíritos errantes, aqueles que estão lá na erraticidade, no intervalo entre uma encarnação e outra. A questão 228, Kardec apresenta à espiritualidade a seguinte pergunta: os espíritos conservam algumas de suas paixões humanas?
Será que eles conservam ou será que desencarnou, libertou-se da carne, já estão bacanas, já viraram anjinhos, já viraram, sumidades do bem? Será que é assim? Vamos ver o que a espiritualidade nos respondeu. Os espíritos elevados, ao desencarnarem, libertam-se das paixões inferiores e ficam somente com as boas. Já os espíritos inferiores as conservam, pois de outro modo seriam espíritos elevados. Paixões humanas, nossos vícios, nossas dificuldades morais. Não é porque desencarnamos, estamos libertos da carne, que lá no plano espiritual viramos outro espírito, outros seres. Conforme vivemos aqui, conforme temos conduzido a nossa existência aqui, se estamos mais próximos do bem, do amor, né, da melhoria moral, lá estaremos. Se estivermos mais atrasados na nossa evolução moral, resistentes em melhorar, né, com muitas dificuldades a superar, será desta forma que nos encontraremos lá também. Não é porque mudamos, né, do estado encarnado para desencarnado que passamos aí a ter todas as perfeições e qualidades. Somos aqui o que seremos lá. Seremos lá o que temos feito de nossa existência aqui. Então, se o espírito for um espírito de elevação moral maior, chegando lá, ele ficará somente com aquilo que for bom, aquilo que é da elevação moral, o que for de paixão, né, de inferioridade, ficará aqui, ele se despoja. Agora, os demais, que são ainda inferiores, imperfeitos, que têm muitas dificuldades a superar, esses aí continuarão lá conservando estas paixões. E elas são para ele motivo de estudo e de busca pela melhoria. Questão 229, antes que eu dê alguns spoilers, não posso. Questão 229. Por que os espíritos, ao deixarem a Terra, não abandonam suas más paixões, uma vez que reconhecem nelas os inconvenientes? O que diz então a espiritualidade a Kardec nesta questão? A espiritualidade responde: no mundo existem pessoas excessivamente invejosas. Será que os homens acreditam que elas deixam de ser invejosas apenas porque desencarnaram? Olha aí, aquele ponto inicial que estávamos falando. Continua a espiritualidade. Após a partida da Terra, principalmente para aqueles que tiveram paixões muito intensas, resta uma espécie de atmosfera que os acompanha, que os envolve, fazendo com que se conservem todas essas coisas más, pois o espírito ainda não está inteiramente desligado delas. Apenas por alguns momentos ele entrevê a verdade como que para lhe mostrar o bom caminho. Então, como eu disse lá no início, não é porque este espírito desencarnou que ele está livre das suas paixões. Se ele é um espírito ainda imperfeito, que necessita superar suas dificuldades, ao chegar lá, ele continua com esses vícios, com essas paixões, né? Seja na questão da inveja, seja na questão do orgulho, da vaidade, né? E outras tantas mazelas aí que tem a superar. O que a espiritualidade nos traz
é que quanto mais intensas forem essas paixões, né, essas dificuldades a superar, o espírito vai estar acompanhado, envolto, né? Ele está livre da carne, liberto da carne, mas o espírito, né? Representado ali pelo seu perispírito, no seu invólucro, né? Semimaterial, matéria ali importante para a vivência na espiritualidade, ele vai estar envolto numa espécie de atmosfera que vai acompanhá-lo, que vai envolvê-lo, né? E essa atmosfera é que vai acabar conservando essas más paixões, essas dificuldades que ele tem a superar. Somos energia, somos em essência, somos espíritos. E essa atmosfera faz com que ele seja reconhecido, visto por outros espíritos. E muitos acabam se agregando por essa mesma faixa, essa onda aí, né? Esse envoltório, essa atmosfera que os envolve, né? E aí, por afinidade, muitos se unem, se juntam, criando, né? Quanto mais inferiores foram, aquelas zonas umbralinas com maiores dificuldades, enfim. Quando estando nessa condição, ele tem a oportunidade de, por alguns momentos, entrever a verdade, percebendo os erros que cometeu, as dificuldades que ainda tem a superar, o quanto ele pode ainda fazer e precisa fazer para superar, ele vai tendo aquele pontinho de luz que vai apontá-lo, vai direcioná-lo para o bom caminho. Mas aí, irmãos e irmãs, é o livre-arbítrio que vai dizer se ele vai aceitar, seguir por este bom caminho, procurar se elevar, procurar aprender, se envolver, ou não, se ele vai ainda resistir, persistir nessas dificuldades e paixões. Mas, estando lá, esse processo ocorre, e estando aqui, nós também passamos por um processo parecido. Nós temos aqui as oportunidades trazidas pela nossa encarnação, os familiares, os amigos, o trabalho, as situações cotidianas que vivemos, o acesso às informações, a uma visão espiritual, religiosa, aos ensinamentos de Jesus, para irmos adiantando o nosso processo de aprimoramento moral. E aí também o livre-arbítrio se coloca, são nossas decisões, se vamos seguir, né, optando ali pela porta estreita para melhorarmos, para evoluirmos, ou se vamos ficar resistindo aí e caminhando pelos caminhos da porta larga, com mais dificuldades, com mais questões a resolver e aprimorar que acabam sendo trazidas. Então, o processo que se dá no plano espiritual, ele não se dá apenas lá. Aqui também nós vivenciamos situações que nos colocam na condição de procurarmos a melhoria, o desenvolvimento, o aprimoramento moral, espiritual, intelectual, enfim. Então, mais uma vez, fica para nós, né, a orientação de aproveitarmos a encarnação para que, quando retornarmos à pátria espiritual, tendo mais consciência dessas questões, possamos aproveitar melhor, termos menos dificuldades, né? E quando nova oportunidade para retorno à carne se fizer, que possamos também aproveitar mais e mais, de modo que a gente consiga alcançar, né, a vida plena, a felicidade
né, que ninguém nos tira a felicidade eterna de modo mais rápido, né, e contribuindo mais e mais com o aprimoramento dos nossos irmãos e os trabalhos da espiritualidade. Questão 230. Kardec apresenta a espiritualidade. O mundo progride, o espírito progride no mundo espiritual? Será, gente? Será que ele progride lá ou esse progresso só se dá na carne? Vejamos a resposta. Pode melhorar-se muito, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo de progredir. Mas é na experiência em corpo físico que ele põe em prática as novas ideias que adquiriu. Então, tanto na condição de encarnados no corpo físico, nós podemos progredir, quanto na condição, no estado de desencarnado, no plano espiritual, nós também podemos progredir. E o que vai determinar se esse progresso vai ocorrer maior ou menor, mais rápido ou mais lento? De novo, a nossa vontade, o nosso desejo de progredir, o melhor uso que fizermos do nosso livre-arbítrio, tanto lá quanto aqui. O progresso acontece no mundo espiritual, nessa condição de espírito errante, de modo ocorre lá, como a gente viu, por exemplo, na questão que já estudamos, na 227, nas diferentes oportunidades que o espírito tem para estudo, para frequentar reuniões, palestras, para acolher conselhos de espíritos mais elevados, né? Para, naqueles momentos em que é autorizado vir à crosta terrestre, participar de reuniões, de estudos, nas casas espíritas ou em outros locais onde se fizerem esses estudos direcionados com os ensinamentos de Jesus, com as práticas do amor, do bem e da caridade. Tudo é uma oportunidade. E mesmo o fato, né, de verificar também os erros cometidos nas encarnações anteriores, né, ou a mais próxima, tendo aqueles relances, né, entrevendo essas questões. Isso também é motivo de estudo e de esforço na busca da superação das dificuldades e caminhada para o bem. Então, ao progresso. Estamos sujeitos à lei de progresso, né? Tanto lá quanto aqui, sendo que na carne o espírito tem a oportunidade de pôr em prática os conhecimentos, as ideias que ele adquiriu lá na espiritualidade. Por isso a experiência da carne é tão valorosa e devemos bem aproveitar. E tem muita gente, muito espírita aguardando lá. Então não desperdicemos a nossa oportunidade já que estamos aqui. Questão 231 e última. Kardec pergunta: os espíritos desencarnados são felizes ou infelizes? Como será que são esses espíritos que estão lá no plano espiritual? A espiritualidade responde: são felizes ou infelizes sempre de acordo com o seu mérito. Os infelizes sofrem com as paixões das quais ainda conservam a essência. Aqueles que já alcançaram um grau maior de desmaterialização são mais felizes. No intervalo entre uma encarnação e outra, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz. E então procura os meios para alcançar essa felicidade. Entretanto, nem sempre lhe é permitido reencarnar onde deseja, o que para ele é uma espécie de punição. Então,
a condição da felicidade ou infelicidade para os espíritos desencarnados, os que estão lá aguardando entre uma encarnação e outra, ou os que não precisam mais encarnar, vai depender do seu mérito. Tal qual o estudante na escola, né, que se esforça para aprender, né, e vamos dizer assim, reconhecido pelos seus méritos, pelo seu esforço, pela sua aplicação, com uma promoção para o ano seguinte ou uma mudança de ciclo, né? Nós também somos, entre aspas, aí, avaliados pelos nossos méritos. Quem tiver mais méritos, mais merecimento, quem fez por onde, né, gente? Vai se sentir mais feliz, vai estar mais desprendido, né? Vai sentir-se melhor. Agora, os infelizes, aqueles que sofrem com as paixões, pelo seu apego ainda às questões da matéria, pelos vícios, né, que têm ainda que lutar para se livrar, né, que estão ali presentes na sua essência, que criam aquela atmosfera que a gente acabou de ver, né, e que traz para ele um sofrimento. Agora, se o espírito ele está mais adiantado, né? Ele se esforçou mais, né? Se ele está mais desmaterializado, mais distante, né? Desse apego, dessa presença tão forte da matéria nele, ele vai se sentir mais feliz, porque ele vai percebendo sua mudança, seu progresso, que ele está avançando, que ele está caminhando, que ele pode chegar lá. E ele quer muito chegar lá, né? Bom, percebendo, né, o que lhe falta, se o espírito está na erraticidade e já tem condições de perceber o que lhe falta para ser mais feliz, ele vai lutar com todos os meios para alcançar a felicidade. E, inclusive, né, desejando, né, se procurando meios de conseguir novamente voltar à carne para completar seu ciclo evolutivo. Agora, nem sempre, né, esse espírito vai conseguir reencarnar onde, como, da forma como ele gostaria. E isso para ele pode gerar algum desconforto, algum sofrimento, né? E ele ter isso como uma punição. Mas confiamos sempre na sabedoria divina, que sabe sempre o que é melhor para todos nós. Encerramos aqui as questões a serem estudadas hoje, que foram de 228 a 231. Mas, antes de encerrar, quero deixar para nossa reflexão um trechinho, nossa reflexão aí da semana, né? Um trechinho do livro Pão Nosso, né? De Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O trechinho que eu quero deixar é da mensagem 42, que tem como título Sempre Vivos. E ela começa assim, com uma citação de Marcos. Ora, Deus não é dos mortos, mas sim dos vivos. Por isso, vós errais muito. Jesus está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 27. O trechinho que eu quero deixar para nossa reflexão e contribuição aí para a semana é esse. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, e aqui, quanto aí, só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra, ou além dos seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos nem adivinhos.
São irmãos que continuam na luta do aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos imortais. Deixo esse trechinho, fica o convite para a leitura na íntegra neste livro tão valoroso, né? Mais um livro tão valoroso de Chico pelo Espírito de Emmanuel. Meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigada, gratidão imensa pela paciência, por poder levar até vocês o que eu alcancei neste estudo e sempre na condição de aprendermos mais juntos e sempre. E, a partir desse estudo, praticarmos. Somos todos trabalhadores que precisam estar na seara do bem e do amor, praticando o maior ensinamento que o Cristo nos deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Maior ensinamento para o qual somos todos os dias, horas, momentos chamados a praticar. Fiquem bem, uma ótima semana, um abraço grande e até a próxima oportunidade.